Ô Yudi, pô, mas e teus pais, né? Apoiaram? Apoiaram. Pô, você era muito moleque, pô. Muito. 7 aninhos já subindo pra Sampa. Mas até nessa fase, meus pais ainda tinham o emprego deles. Minha mãe era professora e depois montou uma escolinha infantil. Meu pai era feirante. Só que quando eu assino o contrato com o SBT, começa a ficar mais pesado. Porque a rotina de gravação era muito intensa. E assim, eu precisava do apoio dos meus pais 24 horas, né? E o que eu já estava começando a ganhar no SBT, não fazia sentido meus pais continuarem trabalhando na feira ou professora do estado, sabe? E aí foi quando eles saíram do emprego e começaram a me apoiar. Porque as pessoas colocam ali, você tá trabalhando na televisão, mas não é só aquilo. Você tem que fazer evento, você tem que gravar merchan, você tem que ter reunião, você tem diversas coisas. E o programa Bom Dia e Companhia começou como gravado. Mas eu tinha que decorar muito texto, muito. E eu entendi o processo hoje, né? Eu entendo o que o Silvio fez comigo e com a Priscila. Por quê? Ele colocou o programa para iniciar como gravado. Então, tinha as histórias do Baú da Felicidade. Era uma vez o príncipe e o mendigo não sei o que, não sei o que. Então eu tinha que decorar 6 textos dessa grossura aqui e eu não podia errar, porque ele não queria que o programa fosse gravado, fosse editado. Então eu começava contando uma história, se eu errasse no final do programa, eu tinha que voltar tudo, iniciar novamente a gravação. Sim. E assim durava 3, 4, 6 horas de gravação direto para contar as histórias. E era muito cansativo, muito. Só que depois de 2 anos nesse ritmo, eu passei a decorar muito rápido. E depois de 2 anos, o Silvio Santos me chama no camarim pra conversar com ele. Sim. E ele perguntou, vocês estão decorando rápido os textos? Eu falei, caramba, Silvio, eu vou fazer prova de escola, os professores acham que eu tô colando, porque a mesma palavra que tá no livro, eu coloco na resposta da prova. Aí ele, muito bom, então estão decorando bem, estamos decorando. Então a partir de amanhã o programa vai ser ao vivo e vocês vão interagir com as crianças e vão aprender a improvisar. Uau. Aí eu falei assim, tá bom, não entendi muito bem, né? E aí eu fui, no dia seguinte, apresentar o Bom Dia e Companhia já ao vivo, que tinha uma brincadeira, tinha a roleta, tinha os merchants, e tinha a ligação, que a gente conversava com as crianças. Essa era muito boa, essa parte. Foi. E aí, eu ali, apresentando, e eu decorava muito fácil. Mas no improviso, você trabalhar com criança é mais difícil, porque você nunca sabe o que vai vir da criança. É sempre muito... veio uma piada, será que eu posso soltar? Será que eu não posso soltar? Porque eu tô lidando com criança. Então, era uma mina, sabe? Sim. E aí... eu comecei a apresentar ali, improvisando. O Silvio Santos chama de novo a gente no camarim e fala, tá muito bom. Tô gostando. Mas eu quero mais animação e eu quero mais a sua verdade. Falei, como assim a minha verdade? Ele falou, eu não quero 2 crianças falando como adulto, um programa. Eu quero 2 crianças conversando com outras crianças e falando como criança. Mas eu quero a verdade de vocês. Não tá suando verdade. Vocês estão muito preocupados. Eu quero a verdade de vocês. Aí eu, caramba. Quantos anos você tinha nessa época? Aí eu já tava com uns 14. Aí eu, caramba, minha verdade, meu. Não tô entendendo esse negócio. O Silvio tá ficando loucão, mano. Minha verdade. E eu saí do camarim dele com esse pensamento. Quando eu desço a serra, eu já tava morando na praia, ali na Biquinha. Aí quando eu desço na minha rua, CRT, comando da rua do tráfico, os moleques andando de skate, aí os moleques cuidando da boca, e aí era a época já do celular V3, já tocando um funk e tal. Aí eu olho pra um lado, olho pro outro, falo assim, mano, essa daqui é a minha realidade. É isso que eu vivo. Eu passo um tempo em São Paulo na elite, mas essa é a minha realidade. Eu vivo isso daqui. Entendi o que o Silvio tava falando, a minha verdade. Aí no dia seguinte, eu vou dormir com essa informação. Quando eu acordo, vou apresentar o Bom Dia e Companhia, tinha um telefone pra discar. E aí eu inicio falando assim, e agora que eu vou botar minha verdade? Aí eu fiz, 40028922, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Aí eu fiz o funk.
Nessa que eu fiz o funk, a audiência subiu, a venda dos merchants começaram a subir. Meu, todo lugar que eu ia na rua, as pessoas iam cantando funk. Aí eu falei assim, eu entendi. Essa é a minha verdade, mas não era só a minha verdade, era a verdade de milhares de brasileiros que não tinham TV a cabo, que viviam a mesma coisa que eu vivia, que os pais iam trabalhar, a mãe era diarista, ia trabalhar na casa... a única companhia daquele menino era eu. E quando eu solto um funk ali naquele momento, eu me conectei com aquele moleque. Aí eu falei assim, caramba, o Silvio realmente me preparou pra tudo. Eu aprendi a decorar. Qualquer informação que davam pra mim, pra eu apresentar um programa, eu decorava. Eu aprendi a improvisar e aprendi a colocar minha verdade na hora certa, sabe? Então, se as pessoas virarem pra mim e falarem qual que é o segredo da comunicação, pra mim deu certo essas 3 informações. Foi um processo, foi um longo processo, mas que eu tive um resultado e hoje eu me sinto preparado pra encarar um programa ou me comunicar com outras pessoas. Eu não me abalo, sabe? Sim. Então, eu acho que o tempo inteiro ele foi me preparando pra isso, né?